Há o poder das escolhas, né? Às vezes, gente, o caminho para a gente alcançar os nossos sonhos é como uma dança entre o desejo de conquistar algo e a coragem de abrir mão de certezas confortáveis. Porque certeza é sempre confortável, né? E a gente nunca quer sair da nossa zona de conforto. É como se nós estivéssemos equilibrando o peso dos nossos desejos no fio tênue da determinação. Pronto para sacrificar aquilo que é familiar em busca do extraordinário. Mas é muito difícil sacrificar aquilo que é familiar. Com cada escolha corajosa e cada sacrifício feito em nome dos nossos objetivos, nós construímos não apenas o caminho para a conquista, mas também a própria essência da busca pela realização. Ai, como eu gosto de realizar. Eu amo sonhar. Eu sou uma sonhadora. Mas eu gosto mais ainda de realizar e eu acho que você também. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Seja bem-vindo, Girassol. É um prazer ter você aqui comigo nesse episódio. É um prazer, né, poder dividir com você mais essa reflexão que muitas vezes dói na gente. Dói, porque não é fácil escolher. Não é fácil a gente determinar um objetivo para nossa vida e seguir nele, tendo que abrir mão de certas coisas, né? E às vezes a gente fala, não é fácil abrir mão das coisas, mas não é tão fácil assim. E eu vou dar alguns exemplos básicos para vocês, né? Vamos supor uma pessoa que quer ter um corpo saudável, definido. Ela precisa abrir mão, às vezes, da cerveja ali que ela gosta, da friturazinha que ela também gosta de comer. Ela precisa estar disposta a sentir a dor do exercício para que o músculo dela, né, que ela alcance aquilo. Será que a gente está disposto mesmo, realmente, a abrir mão dessas coisas para a gente alcançar os nossos objetivos? Uma pessoa que quer ter fluência no inglês, por exemplo. Ela sonha numa viagem, ela está em Nova York. Vou falar de Nova York porque eu viajei para Nova York recentemente. E, nossa, eu fiz intercâmbio, né, tal. Parei de estudar e lá eu fui pega de surpresa. Eu falei, nossa, não dá pra você parar de estudar, você tem que estudar sempre, né? Então eu fiquei imaginando eu ali, nossa, se eu tivesse estudado, se eu tivesse dedicado tempos, né, deixado de ficar no Instagram 25 minutos por dia pra estudar, talvez essa viagem teria sido melhor, mais gostosa, porque foi muito engraçado lá que as pessoas me paravam pra perguntar alguma coisa. O brasileiro chama muita atenção, né, nos lugares. Eu acho isso muito engraçado. E aí, falar da roupa, do look, do cabelo. E as pessoas falavam, meu Deus, não tô conseguindo. E aí que bateu aquela coisa da escolha, né? Eu falei, nossa, que escolha eu fiz? Lá no passado, quando eu tava estudando, quando eu tava dedicada, eu fiz viagens e foi maravilhoso, eu conseguia conversar, eu conseguia explorar os lugares. E aí, depois que eu fiz uma escolha diferente, eu vi que eu deveria ter abrido mão de algumas coisas, né? E aí, falando de escolha, alguns anos atrás eu fiz uma escolha muito importante para minha vida, que foi a escolha, eu falei agora do inglês, né? Mas lá atrás eu fiz essa escolha do inglês, que foi justamente com a empresa que é patrocinadora desse episódio, que é a Fluency Pass. A Fluency Pass, gente, é uma empresa que ela oferece o ciclo completo de inglês para você. Então você vai fazer as aulas, as conversações em grupo, aulas particulares e também o mais legal de tudo, que é a cereja do bolo, que eu falo que é a experiência que muda a nossa vida, o intercâmbio. Então, você vai poder fazer desde as suas aulas de inglês até o seu intercâmbio, que foi o que eu fiz e que agora eu vou voltar a fazer o inglês também. Porque como fazem muitos anos, né, que eu fiz o meu intercâmbio, eu dei uma enferrujadinha e vou voltar a estudar inglês com eles. E foi algo que, assim, como eu falei até num episódio passado, sobre sonhos, né? Foi algo que realmente realizou um grande sonho da minha vida. Porque não é só sobre o inglês. É sobre você falar com pessoas, é sobre você sentir, é sobre você estar em contato com outras culturas. Foi algo muito verdadeiro, assim, pra mim, sabe? E aí, por que eu tô falando disso? Justamente por conta das escolhas. Eu tive que abrir mão, quando eu fiz o meu intercâmbio, tive que abrir mão do meu CLT, por exemplo.
que na época o meu pai falava, filha, como assim você vai te sair do CLT? E essa aposentadoria? Eu falava, pai, tá tudo bem. É uma escolha que eu tô fazendo, eu não me arrependo. Foi uma escolha que eu fiz, banquei, teve as dores? Teve, mas os bônus foram muito maiores do que os ônus, sabe? Então a gente tem que bancar as nossas escolhas, a gente tem que ter em vista, né, em mente, que pra gente atingir algum objetivo, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Então, no caso do inglês, por exemplo, se você quiser a sua fluência de inglês, você tem que abrir mão de ficar no Instagram, de bater papo com amigo 25 minutos por dia. Se você quiser ter um corpo bonitão, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, é isso, é a gente ter esse olhar do que a gente quer. E revisitar os nossos hábitos também, porque não é fácil escolher. Falar, eu quero escolher. Pronto, vou fazer. A gente sabe que no começo a gente tem aquela motivação da montanha, a gente tá lá, né, sobe a montanha, e aí chega um momento, o que acontece? Desmotiva. E aí que a gente tem que olhar pro quê? Pro nosso objetivo. E como você vai fazer para olhar pro seu objetivo? Lembrando qual é ele. Porque a gente esquece muito isso. A gente esquece por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, sabe? Então coloca bilhetinhos espalhados, coloca um áudio todos os dias para você escutar. A neurociência, né, diz que o cérebro funciona mais quando a gente faz afirmações positivas do que negativas. Então, sempre olha para aquele seu objetivo de uma forma positiva. Por exemplo, ao invés de você falar assim, nossa, eu deixei de comer uma coxinha para minha dieta. Não, você tá ganhando mais saúde, ao invés de falar que você perdeu alguma coisa. Então, sempre olha como se você estivesse ganhando, porque algumas coisas vão ser chatas mesmo de perder, né? Por exemplo, você quer um cargo melhor no seu trabalho. Você vai ter que mostrar mais trabalho, né? Talvez você vai ter que trabalhar mais horas, estudar alguma coisa. E esse tempo que você vai dedicar estudando, trabalhando mais, talvez é um tempo que você estaria com seus amigos. E aí, ao invés de você falar assim, nossa, deixei de estar lá no bar, no happy hour com os meus amigos e tô aqui trabalhando. Não, eu estou ganhando tempo, eu estou me preparando para o cargo que eu quero. Então, é uma jornada que eu vou ter que passar para eu chegar até onde eu quero. Então, a gente tem que ter muito isso em mente, que a nossa escolha é o que vai determinar o nosso futuro, é o que você faz hoje, né? O que eu já falei em vários episódios, eu gosto de repetir sempre, porque as pessoas acham que o futuro é uma coisa que, nossa, aconteceu, mas o futuro é o hoje, gente. O agora, a gente só pode plantar o nosso futuro no agora. O amanhã não existe. Então, o que é o amanhã? É a semente que você plantou e você tá regando, que vai chegar no seu amanhã. Qual semente você vai plantar hoje? Você vai plantar alguma semente? Se você vai, qual delas? É uma semente fértil? É uma semente que vai trazer para você resultados positivos na sua vida? O resultado que você quer? E para você ter esse resultado, você vai ter que abrir mão de um adubo que não é tão legal, que não é tão bom para você utilizar um adubo que realmente vai trazer frutos para sua vida? Então essa é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer. É um olhar para dentro mesmo. Fim de ano agora, a gente começa a listar um monte de objetivo, né? A gente faz aquela lista gigante e aí chega no fim do ano a gente vê que a gente não realizou nada, porque a gente não focou em nada e a gente só ficou no plano das ideias, não colocou ação, né? A gente esqueceu de escolher, esqueceu de olhar para aquele plano e falar, tá, o que na minha vida hoje que eu faço, que eu preciso abrir mão para eu conseguir realizar isso? Quero fazer uma viagem dos sonhos. Quero ir para Nova York. Viagem cara pra caramba. Caro demais. Um hotel lá. O que eu vou ter que fazer? Em vez de eu comer pizza todo fim de semana, vou comer um fim de semana e guardar para eu poder pagar o hotel. Então, é esse tipo de planejamento, sabe? Eu sou uma pessoa muito positiva, muito otimista, confio no universo. O universo, gente, ele abre os nossos caminhos, ele faz com que as coisas aconteçam de uma forma mágica. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, porque se a gente não faz a nossa parte, as coisas não acontecem. E aí tá o poder da sua escolha. O que você vai escolher pra você? Tá bom? Faça essa reflexão. Esse é o convite desse episódio de hoje pra você. Pensa no seu 2024. Pensa na sua vida até hoje. Como foi? As suas ações estão coerentes com o que você quer? Você se acha uma pessoa mais sonhadora ou mais realizadora? Faça essa reflexão, tá bom? E se você gostou desse episódio, se você acha que tem alguém aí que precisa ter mais poder de escolha na vida, encaminhe esse episódio para essa pessoa. Deixa seu comentário para mim. Se você tá ouvindo pelo Spotify, você consegue deixar
aqui mesmo. Se não, manda lá no Instagram, me manda dicas também de temas que vocês querem ver por aqui. Eu vou amar receber vocês lá, tá bom? Um beijo. Fica com Deus, girassóis.